Bom, a terceira pergunta, mais um pouco fora do assunto, que é essa questão da educação, né, do Vygotsky. Aqui eu queria aproveitar essa pergunta para fazer uma explicação um pouquinho mais abrangente, que é o seguinte. Eu acho que, logicamente, que nós podemos fazer um debate sobre como deveria ser a educação num país onde a classe operária tomou o poder, por exemplo, que é um regime de transição. As teorias do Vygotsky, elas correspondem, elas são uma tentativa de solucionar esse problema naquele momento. Apresentar um método educacional, né, que atendesse novas necessidades de um país novo. Nós podemos discutir até o que seria a educação das pessoas no socialismo. Não acho essa discussão uma discussão sem sentido. Eu acho que é uma discussão possível, embora ela seja uma discussão complexa e até certo ponto abstrata. Agora, eu entendo que a preocupação de quem, por exemplo, vai ler o Vygotsky e tudo mais, seria o seguinte: o que fazer com a educação agora? Não amanhã, hoje, né, eu suponho. Isso daí coloca para a gente um debate que não é feito normalmente. Que não é confuso. Eu tive num debate na campanha eleitoral, não nessa campanha eleitoral agora, na passada, na Unesp, no interior, e um grupo de estudantes, eu tinha 4 pessoas na mesa, perguntaram o seguinte: que tipo de ser humano que, na opinião de vocês, a educação deveria criar? Que é a pergunta pertinente. Aí o pessoal que estava na mesa não soube nem o que o povo estava perguntando. Ninguém conseguia responder o problema. Eu acho que essa é a pergunta que tem que ser respondida, e ela tem muitas implicações para a juventude no dia de hoje, que é o seguinte: qual é a tarefa do momento? Quer dizer, que tipo de ser humano que nós precisamos de acordo com a tarefa do momento? Porque nós não podemos presumir que existe um tipo fixo de ser humano. Que o ser humano da Idade Média, o ser humano da Renascença, o ser humano do século XIX, do século XX, do capitalismo, do socialismo, é sempre o mesmo ser humano. Quer dizer, o ser humano, ele se molda, ele se forma, ele desenvolve uma personalidade de acordo com as tarefas que o mundo impõe a ele naquele momento. Então, quer dizer, o grande problema para nós aqui é saber o seguinte: qual é a tarefa do momento? Por exemplo, nós precisamos de um ser humano que seja capaz de construir a sociedade socialista? Não, não é isso que está colocado hoje. Essa, por exemplo, era a pergunta que o Vygotsky estava querendo responder, certo ou errado. O que nós precisamos, nesse momento, é de um ser humano que seja capaz de fazer a transformação do capitalismo para o socialismo. Esse é o X do problema. Essa é a pergunta que deve ser respondida. Aí alguém fala: mas aí a colocação é meio absurda, porque o sistema educacional brasileiro vai educar a pessoa para a revolução? Não, lógico que não. Mas as pessoas mais progressistas, as pessoas que realmente compreendem a necessidade social do momento, elas têm que se aplicar nisso daí. Porque o sistema educacional vai educar a pessoa para que a pessoa se adapte à mediocridade e à coisa miserável que a gente vive hoje. E isso daí, logicamente, que ninguém que tem um mínimo de ambição, um mínimo de idealismo, vai se interessar em fazer. Eu vou formar o cidadão para ele trabalhar aí como no call center. Não tem sentido. Vou formar ele para trabalhar numa fábrica aí. Tudo bem. Pessoas têm que se formar para trabalhar numa fábrica, mas de um ponto de vista mais geral, que tipo de pessoa que nós queremos formar? Nós queremos formar uma pessoa que seja capaz de transformar o mundo no sentido que ele precisa ser transformado. Né? Essa é uma coisa que diz respeito não a todo mundo, mas diz respeito às pessoas mais pensantes da sociedade, digamos assim.
está em questão a existência do ser humano. Qual é o fim, o resultado, o objetivo da vida desse ser humano? Eu queria derivar um pouco esse debate para uma outra discussão que raramente a gente tem a oportunidade de fazer, mas como a gente entrou nesse terreno, eu queria colocar aqui, porque está muito relacionado, que é o seguinte, que é um debate que eu vejo no interior da juventude. Né? Os companheiros da juventude várias vezes me falaram que, no meio da juventude universitária, a gente encontra muita polêmica, muito debate por questões de costume, por questões de tipo cultural. Então, por exemplo, é um hábito na maior parte da esquerda, na juventude universitária, consumir drogas. Então, como o PCO não propicia, não defende esse tipo de atividade, o pessoal fala, não, mas vocês têm uma atitude conservadora, como se a gente não fosse um partido revolucionário, as pessoas não fossem revolucionárias, porque não têm os costumes mais modernos e mais liberais existentes dentro da sociedade. Mas isso também é um problema que diz respeito à educação das pessoas. Porque nós, por exemplo, nós não estamos criando militantes para serem um protótipo determinado nessa sociedade. Um partido, ele educa os militantes para serem combatentes da luta de classes. E justamente as qualidades que tem um combatente é que têm que ser desenvolvidas nos militantes. Porque o que nós temos pela frente é um combate. Se a educação da pessoa, né, é toda uma educação que está voltada apenas para o prazer sensual, porque é isso que o pessoal está falando, então você tem que beber muito, consumir drogas. Alguns advogam que você não só tem que ter uma vida sexual extremamente intensa, como que você deveria ser até bissexual. Tudo bem, é uma questão que diz respeito ao prazer sensual do ser humano. Nós poderíamos até incluir outras coisas também, né, que estão relacionadas com o prazer. Mas o problema é o seguinte, se bem que o prazer seja parte da vida do ser humano, nós temos que saber colocar as coisas em perspectiva e colocar a coisa na sua devida graduação. Porque o militante, ele se forma para o prazer ou ele se forma para lutar contra o capitalismo? É confuso, desse ponto de vista, o método que aplica ao resto da esquerda. Logicamente que todo ser humano tem como objetivo, numa determinada proporção, a busca por um determinado tipo de prazer, faz parte da vida humana. O prazer sexual, etc. e tal. Agora, o objetivo de um militante, ou seja, de uma pessoa que luta, que combate o capitalismo, que está aí para uma luta que é de grandes dimensões, não pode ser o prazer, porque isso aí não vai dar uma pessoa, um bom combatente. O prazer teria que estar subordinado a esse objetivo. Quer dizer, o problema da educação é sempre um problema de propósitos, de objetivos. Essa educação para o prazer é a educação da sociedade capitalista. A sociedade capitalista é a seguinte, uma parte da sociedade não tem prazer nenhum. É a parte pobre da sociedade. Eles são, como é que se diz? Agraciados aí com falsas perspectivas de prazer, que logo se extinguem. Então, por exemplo, a própria burguesia, naqueles setores que não estão sob o controle da igreja e tal, que pregam algum tipo de ascetismo e tudo mais, estimula nos outros setores a promiscuidade sexual. Aí o que a gente tem? A gente tem o fenômeno das mulheres que engravidam muito cedo, adolescentes. Bom, aí acaba o prazer e entra em pauta a escravidão da mulher. Escravizada dos 13 anos em diante, a criação dos filhos, que é uma escravidão. Todo mundo quer ter filho, mas o fato é que, para a mulher, ter filhos é uma escravidão. Quer dizer, então a burguesia não permite muito desse. Aí, rapidamente, também, o jovem proletário, ele também acredita que
o prazer é o destino dele. Então ele bebe, ele faz uma farra e tal, mas rapidinho ele está lá trabalhando, está no batente, ganhando quase nada para tentar sobreviver. Aí o prazer dele se resume a ficar lá no... Ele casa também, né? Tem filho cedo, e o prazer dele se resume a ficar lá num boteco tomando cerveja, depois das 6 horas da tarde, na maior depressão. Assiste um joguinho de futebol e alguma outra coisa desse tipo. Também o prazer vai embora rapidinho. Aí o prazer fica reservado à camada mais superior da sociedade. E essa é educada para o prazer porque é uma sociedade decadente também. O que há para fazer nessa sociedade? Nada. O que o capitalismo oferece? Nada, não oferece nada. O capitalismo vai transformar o mundo? Não. O capitalismo está levando o mundo para uma situação desesperadora. Então, logicamente que o prazer imediato é uma maneira de viver a vida numa sociedade em completa decomposição. Então, para um militante revolucionário, embora a gente não seja favorável a abdicar do prazer, porque muito antes do capitalismo já era parte integrante da vida da humanidade, isso não pode ser um objetivo de vida. Isso tem que estar combinado a outras coisas que fazem disso um objetivo de vida. Isso é uma subordinação ao consumo. O prazer é expresso também frequentemente no consumo. Foi bom você ter levantado, né? Eu vejo muita gente protestando contra o consumismo. Na verdade, a gente deveria protestar contra o anticonsumismo, porque o consumo ele é dirigido, ele é limitado, ele é programado, ele é imposto. O consumo, ele pode até aparecer em determinados momentos como uma fonte de prazer, mas ele é muito mais uma fonte de escravização do ser humano. Porque a grande escravização do ser humano na sociedade capitalista, ou em geral, é a partir das suas necessidades. Se você precisa de alguma coisa, esse é o seu ponto fraco.